Fala galera, tudo beleza? Vamos para mais uma aula. Na verdade, uma aula não, mais um exercício, né? Esse será o terceiro exercício da aula 6. A aula que a gente está trabalhando somente com a forma da pirâmide, né? Essa forma aqui piramidal. Claro que sempre construindo uma estrutura cúbica antes e dentro dela eu trabalhando a forma da pirâmide, né? Bom, eu tava tentando encontrar alguma coisa que pareça ter um formato de pirâmide. Encontrei ali agora um vasozinho, um enfeite. Ele é todo de vidro com a estrutura de pirâmide e embaixo dele tem um tronco de pirâmide invertido. Eu achei interessante, que é como se eu construísse duas pirâmides e fizesse uma seção. Eu acho que vai ser interessante de fazer, né? Então vamos lá. Só mais um exercício, a gente finalizar essa terceira parte aí da construção da pirâmide. Então vou começar. Esse aqui vai ser desenhado entre o nível do olhar. Então eu vou trabalhar uma linha do horizonte passando no meio do papel. A nível do olhar. Gente, agradecer a Marvel aí se você estiver assistindo, meu querido. Mas eu vou falar na aula. Ele fez a vinheta, ficou massa a vinheta. Pra quem tá acompanhando aí, já viu que tá rolando a vinhetinha massa aí do Dragão, né? É Marvel Marshall aí, o bambambam do designer. Mas vamos lá. Vou imaginar um ponto de fuga correndo para o lado esquerdo, ponto de fuga correndo para o lado direito, né? E quero trabalhar a peça entre o nível do olhar. Então, o primeiro passo é construir a base dela. Trabalhar a base dela aqui embaixo, fazer um ponto aqui qualquer, né? Que eu acho que tá bom. Esse ponto aí eu vou imaginar esse ponto indo em direção ao ponto de fuga tanto de um lado quanto do outro, né? Lembrar que essas linhas têm que sempre parecer estarem convergindo para um lado e para o outro. Vou determinar uma distância aqui, distância qualquer. Vou determinar também aqui outra distância, talvez um pouco menor do que essa, só um pouco menor. E vou ligar esses pontos contrários. Está vindo para o eminente do ponto de fuga esquerdo. Eu vou ligar o ponto de fuga da direita, ponto de fuga da esquerda. E com isso, ó, eu vou ter uma representação de um quadrado, que seria a base dessa peça. Como são 3 pontos de fuga, né? A lógica é começar com um ponto, construo o quadrado e faço o corpo. Nesse caso, 3 pontos. Um corpo também, ele não é perpendicular, ele tem que distorcer. Então, se ele está abaixo do nível do olhar, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou achar o centro desse quadrado em perspectiva, fazer uma linha perpendicular. Essa linha aqui, ó, tem que ser perpendicular, ou seja, um ângulo de 90, de acordo com a linha do nível do olhar. E eu tenho esse eixo, que é o eixo onde eu vou trabalhar um ponto de fuga. E todas as linhas vão convergir para esse ponto, que seria o ponto de fuga inferior. Já vou aproveitar e fazer a linha, o eixo para cima também. E provavelmente eu vou ter que distorcer também para o lado de cima, né? E se há um eixo horizontal, onde você trabalha a distorção dos dois lados, tanto direito quanto esquerda, há um eixo vertical onde você também pode distorcer a forma tanto para cima quanto para baixo. Então eu vou aqui determinar uma altura. Eu quero que esse enfeite meu seja mais alto do que o comum. Eu não quero fazer como um cubo, vou deixar ele um pouco maior. E tá bom. A partir daí eu vou imaginar essa linha indo em direção a esse ponto de fuga, que eu não sei onde ele está. Eu vou imaginar tanto do lado de cá quanto do lado de cá. E aí o que eu vou fazer? Esses pontos aqui. Sim. O que eu fiz? Eu fiz na verdade eu fiz o ponto. A partir desse ponto daqui, não é o ponto de fuga, isso aqui, na verdade, é a altura que eu determinei. Eu vou ter que imaginar essa linha, na verdade, ela está apontando no lugar errado. Isso aqui é o eixo. Me corrijam, viu, galera? Como eu não sei, mas me corrija. Fala aí nos comentários aí. Tem mais atenção. Esse aqui é o eixo. Aí eu tenho que imaginar que todas as linhas verticais vão fechar em direção a algum ponto lá em cima, né? Na verdade, olha lá, ela começa tipo distorcendo para baixo, porque ela está abaixo do nível do olhar, até chegar no nível do olhar. Olha aí, todas as 4 linhas. Quando chegar aqui, elas vão distorcer para cima, porque há um novo ponto, há uma nova visibilidade, porque a linha do nível do olhar está exatamente nesse corte.
E depois que essas linhas estão distorcendo, eu chego nessa linha daqui mais próxima de mim e determino a altura. É nessa daqui, ó. Eu marquei no lugar errado. Não disse nada. Excesso também. Agora não ia adiantar. Mas aí vamos lá. Eu marquei nesse ponto, determinei, liguei o ponto de fuga tanto da esquerda quanto da direita. Já achei a mesma distância nos outros pontos. Nas outras arestas, né? A partir daí agora, ó, ponto de fuga do lado direito, ponto de fuga do lado esquerdo, e com isso eu vou ter, ó, mais um ponto que seria para representar a aresta que está escondida, essa daqui. Beleza. Com isso eu fecho a estrutura, fechei a estrutura, e quero já representar a minha pirâmide aqui. Já vou fazer a pirâmide. Como é que eu faço? Eu acho o centro desse quadrado superior ligando os vértices. Aí provavelmente ele deveria realmente coincidir com esse eixo daqui, coincidiu. E vou ligar os 4 vértices inferiores para esse ponto, ó. Os 4 vértices inferiores para este ponto. Pronto, uma vez fazendo isso aqui, essa linha daqui também pontilhada, ela tem que estar vinda do vértice. Uma vez fazendo isso, eu já tenho uma construção já da minha pirâmide. Só que o desenho que eu vi, ele é representado mais ou menos assim. Ele é uma pirâmide, base quadrada, e embaixo dela tem um tronco de pirâmide, que é o que apoia no chão. Tem uma distância aqui onde coloca umas pedrinhas aí em cima de uma plantinha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu só vou ter que determinar outra pirâmide aqui embaixo e seccionar ela. Só isso. O que eu faço? Já tem uma distância aqui, já tem uma altura. Vou determinar uma altura. Qual altura que eu quero? Essa linha aqui está descendo, essa daqui de trás também está. Todas estão fechando em direção a um ponto inferior. Vou imaginar que a altura seja essa daqui. Eu vou construir a pirâmide mesmo. Preciso fazer a pirâmide para depois cortar ela. É só assim fica correto. Eu vou ligar o ponto de fuga. Ó, ponto de fuga do lado direito, do lado esquerdo, imaginando, né? Ainda um ponto de fuga. Esse aqui tá bom. Talvez esse. Então eu já tenho aqui essa face. Esta. Essa. A altura, eu determinei a altura de novo no eixo. Ninguém falou nada. Agora eu tenho que descer uma linha, tenho que fazer as linhas, determinar a altura e começar a fazer a transferência, né, dessa altura para aqui para cá. Fazendo isso daí, agora ligo ao ponto de fuga oposto, ponto de fuga do lado direito, ponto de fuga do lado esquerdo. E com isso eu vou ter um outro ponto aqui atrás, que seria o oposto a esse aqui, no chão. Aqui. Fazer de conta que eu acertei, né? Mais uma vez. Pronto. E agora eu quero fazer somente um tronco. Ah, sim, tem que terminar a pirâmide. Só que eu quero o tronco de pirâmide, mas vamos fazer a pirâmide. Como é que eu faço? Ligo o vértice. Esse vértice inferior aqui agora. E é como se fosse uma pirâmide invertida. E depois a seção dela, o tronco. Achei esse ponto, ligo os 4 vértices para esse ponto. E com isso eu represento a pirâmide invertida. Né? Lembrei até agora de Hellraiser, Renascido do Inferno, de Clive Barker. Aquela estrutura, né? O Leviatã, aquela caixa. Le Marchand. Enfim. Quero determinar a distância, o tronco, a distância que é essa altura do tronco da pirâmide que eu vou fazer aqui, a seção. Muito mais fácil eu vir direto a uma dessas arestas verticais e determinar uma altura. Vamos supor, eu quero que o tronco venha até este ponto aqui. Essa é a altura. Nessa aresta. Eu ligo esse ponto ao ponto de fuga do lado esquerdo, prolongo. Olha aí. Ele vai me determinar essa distância aqui na frente, ó. Essa linha que sai daqui e vai em direção ao vértice. Pego agora esses 2 pontos, ligo os 2 pontos ao ponto de fuga da direita, imagina, né? Ligo lá para a direita. Lá.
e eu vou encontrar este ponto aqui e este ponto aqui. Provavelmente quando eu ligar esse ponto ao ponto de fora do lado de cá, ele devem se encontrar esses pontos. Então com isso eu vou ter, ó, a seção que eu queria, o recorte aqui, né, da figura da pirâmide que está aqui embaixo. Eu só preciso disso, porque a peça que eu vi, ela é praticamente isso aqui. Ele é todo de vidro, é uma estrutura de ferro, parece uma estrutura de ferro, metal. E aí, dentro tem umas pedrinhas com a plantinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, só para ficar bem ilustrado. Aqui como se fosse a espessura dessas faces que estão mais próximas a mim, que eu consigo visualizar todas. Isso aqui eu já não vou utilizar, né? Eu não preciso disso aqui. É o entendimento para que eu chegue a construir o necessário. Na verdade, com o tempo, a gente não chega a construir isso tudo, viu, galera? Todos esses exercícios são interessantes porque vocês vão ter uma facilidade em entender. Tem que representar, tem que fazer. Estou fazendo 3 exercícios para cada aula justamente para isso. Para que todo mundo treine utilizando os exercícios. Mas com o tempo você já não tem necessidade de ficar representando todas as medidas, todas as proporções, né? Assim, é bom, claro. Se tiver um material técnico que você puder usar. Ó, isso aqui eu não vou ver por quê? Porque aqui embaixo, eu me recordo, toda essa parte de baixo era toda cheia de pedrinha. Isso aqui embaixo eu não vejo nada. Apesar de ser vidro, ela é toda cheia de uma textura de pedra e areia. As pedrinhas maiores. Tem uma areiazinha aqui, eu posso fazer um lápis deitado aqui, deixa eu ver se eu consigo representar melhor. Eu consigo chegar perto do que eu vi. É um pouco de questão de paciência, calma e objetivo, né? A gente está tendo um foco que é melhorar essa percepção geométrica, essa noção geométrica, para que a gente consiga representar bem qualquer motivo. Essa é a ideia. Teria um monte de pedrinhas aqui. Vamos ver se eu umas pedrinhas maiores aqui. As pedrinhas branquinhas aqui em cima. E não iria ver tudo que está do outro lado, né? Porque teria algumas pedras também. E aí eu trabalharia alguma planta. Uma plantinha aqui. Não sei, sei qual tipo de planta eu trabalharia aqui. Vou fazer uma plantinha aqui só para deixar ilustrada. Olha aí. Talvez um outro tipo de semente aqui. Acho que eu lembro que tinha algo assim, tipo uma sementinha assim, parecendo uma... Como é o nome dessa? Como é dessa semente aqui? Esqueci.
Bom, vou fazer mais um pouquinho de pedrinha do lado de cá. Pronto, acho que tá ok. Isso aqui é assim, paciência, né? E determinação de fazer algo bem elaborado. E assim, eu não vou fazer totalmente bem elaborado, sombreado e tudo mais, porque não tem necessidade de mostrar isso aqui a vocês agora, não nesse momento aqui, está trabalhando na construção. Então, mais uma vez, é o exercício da construção de uma forma geométrica que lembre a pirâmide, né? Uma forma piramidal, e ela está relacionada, tipo, está representada com, no caso aqui, 4 pontos de fuga, né? Entre o nível do olhar, que era essa representação, que é a chamada de perspectiva aérea, né? Eu trabalho com 3 pontos de fuga. Eu estou simplesmente trazendo uma nova visão, seria a perspectiva real, perspectiva de como realmente vemos e observamos as formas que estão ao nosso redor. Então seria isso aí. Beleza, galera? Quem gostou dessa aula, curte aí, comenta, compartilha, passa para quem gosta de desenhar e vamos seguindo, né? Aula 7, agora vamos começar as formas arredondadas. Agora a gente já começa a incorporar mais coisas legais, beleza? Vou colocar uma sombrinha aqui para parecer que está aqui no... Pronto. Valeu, galera. Até a próxima.